Bom dia, estamos aqui no canal Haja Luz, para que haja luz na sua mente, na sua casa, na sua família, em nome de Jesus, amém? Hoje vamos tratar de um tema de novo, difícil, mas tão importante, que é a sexualização dos nossos filhos, crianças e adolescentes. Qual é a diferença de sexualidade para sexualização? Sexualidade é tudo que tem a ver com sexual, com órgão genital, com se expressar o seu gênero, feminino, masculino. Então o bebezinho, quando ele nasce, ele já tem sexualidade, ele tem um órgão genital feminino ou masculino. À medida que ele vai crescendo, ele está se construindo como menino, como mulher. Não vou entrar nos demais gêneros, estou falando para um pouco cristão. Então, isso é sexualidade, certo? As roupas, a vestimenta, o se portar, tudo isso tem a ver com o que é a sexualidade do ser humano, no caso ali da criança que está crescendo. Sexualização é sexo, aí já tem a ver com relação sexual. Então, quando eu falo sexualização, eu estou dizendo abordar um conteúdo que tem a ver com sexo para uma criança. Se uma criança não vai ter sexo, para que tem que ter conteúdo sexualizado para essa criança? Vamos lá, se você é diabético, você entra numa loja de doce, você compra doce e põe para você ficar olhando para ele? Não, você não põe, porque você não vai comer. Então, para que oferecer ou apresentar um conteúdo para uma criança que não tem a ver com ela, que ela não vai fazer e que não deveria, né, fazer? Para quê? Qual o objetivo? Então, sexualizar significa apresentar um conteúdo inadequado para o seu filho. Isso tem sido feito de várias formas, né? Existem músicas que eu vou mostrar para vocês, músicas, desenhos, jogos, brincadeiras e até nas escolas hoje tá grave dessa forma. Então, eu queria que você, como pai e mãe, pensasse que é o meu apelo aqui, que você pode fazer. Nós estamos ficando horrorizados. Teve uma brincadeira agora de roleta russa, né, que a menina ficou grávida. Esta menina foi... Por que ela achou normal entrar nessa brincadeira? Por que ela achou normal fazer essa brincadeira? Por que esses jovens acharam normal fazer essa brincadeira? Que eram se manter... Esse vídeo não é para criança, né? Com toda certeza, eu estou falando de sexo. É para pai e mãe, para adulto, para tio, vovó, jovens, líderes de criança. Você que se importa com esta geração. Eram adolescentes, jovens, que se excitavam, estavam com o pênis ereto e as meninas iam sentando. Roleta russa. Quem gozasse primeiro, perdia a roleta russa. E essa menina engravidou, porque alguém gozou nela. Então, que tipo de brincadeira é essa que esses jovens estão fazendo? E esta menina achou normal participar. Eles acharam normal sentar um monte de homem pelado, com as meninas peladas, fazendo esse tipo de brincadeira. Então, não nasce da hora por dia uma mentalidade dessa, ela vai sendo construída. Olha, você lembra da dancinha da garrafa? Da Tchan? Vai dançando na boquinha da garrafa, na boca da garrafa, só me desce na boquinha da garrafa. Então vamos dizer que tem 30 anos essa história toda. Então quem era criança lá naquela época é hoje essa geração de 30 e poucos anos. Então são os pais desses jovens e adolescentes. Então você percebe que a mente desses pais, desses jovens que dançaram lá na infância, a dancinha da garrafa, foram crescendo e foram achando normal várias outras coisas que foram vindo. O bonde do Tigrão. Hoje eu vou botar você na mão, vou mostrar que eu sou Tigrão. Vou te dar muita pressão, então martela, martela, martelo, martelão. Gente, eu falei no outro vídeo pra vocês também do Apachá Pachê, né, que o povo acha bonitinho. É uma música completamente sexualizada que as crianças estão cantando. Vou passar para vocês algumas músicas, eu já citei algumas, né? Outra música que, na verdade, padrão completamente fora. Hoje em dia é difícil encontrar
te dar todo o meu amor. Todo teu, minha, toda minha, juntos essa noite. Quero te dar todo o meu amor, Toda minha vida, sim. Essas músicas, a maioria são para adultos, mas as crianças cantam, porque você, pai e mãe, canta perto delas, ouve perto delas, vai para um bar que toca esse tipo de conteúdo, não é verdade? Então, se você quer separar o seu filho como uma geração separada, você precisa saber o que você está ouvindo, o que você está assistindo, onde você está frequentando. É o seu papel de pai e mãe. 1 Tessalonicenses capítulo 4, cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. Então nós não podemos usar o nosso corpo e nem deixar que as nossas crianças e adolescentes possuam o próprio corpo de forma que com o mesmo conteúdo que as pessoas gentias do mundo, que não conhecem a Deus, fazem. Então se você tem um filho, uma criança, e você é um cristão, você precisa dizer para ele que ele foi chamado para ser separado. Aí está lá em Tessalonicenses também. Porquanto Deus, continuando no texto aí, né, versículo 7, porquanto Deus não nos chamou para impureza, e sim para santificação, de sorte que quem rejeita essas coisas não rejeita o homem, mas sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Então quer dizer, nós somos chamados para ser santos, e você precisa passar isso para o seu filho como algo positivo, como um privilégio. É privilégio nós sermos santos, separados para o Senhor. No fim da história, é nós que vamos ter a presença de Deus. E isso não é para qualquer um, isso é para os separados. E a separação começa agora, quando eles são crianças, para que quando eles forem adolescentes, eles continuem separados. Quando eles forem jovens, eles tenham escolhas positivas, casem de uma forma boa, positiva, saudável, diante de Deus, diante da presença de Deus, e tenham um futuro com o Senhor. Se você já ensina para sua criança essa sexualização e permite, todo o resto vai ser errado. Existe uma coisa que se chama dessensibilização. As crianças e nós, adultos, estamos sendo dessensibilizados, né? Então, passa um conteúdo de adulto no meio de um desenho, a gente acha horrível, mas aí os outros desenhos começam a ter, daqui a pouco nós estamos achando normal ter aquilo ali, né? Isso se chama dessensibilizar. É uma técnica, inclusive, da psicologia, que a gente usa quando quer trabalhar algum trauma, né? Dessensibilizar a pessoa diante de algum trauma. Então, isso tem sido usado pela mídia, dessensibilização. Mas você e eu, pais e mães cristãos, não podemos permitir que os nossos filhos estejam dessensibilizados para o padrão de Deus. O padrão de Deus é princípio, é moral, não pode sair daquele lugar. Não tem mais ou menos, não tem o meio termo, não tem que descer o padrão. Se você é um pai e mãe cristão, você precisa colocar o padrão para o seu filho e não descer ele. Em hipótese nenhuma, nós não podemos misturar o nosso padrão com o padrão do mundo. Então, moral da história. Nós estamos no meio que não é cristão. Nós vivemos numa sociedade que 90% se diz cristã, mas não se porta como cristã, né? Então, se você é um pai e mãe cristão, se porte como cristão. Traga o seu filho para ser separado e santificado, né? Se ele é uma criança, se ele é um adolescente jovem, vamos dizer um adolescente de 15 anos para baixo, ele não vai casar agora, então ele não tem que ter sexo, nem de prática e nem de conteúdo, abordar conteúdo sexual com ele, porque ele não vai viver isso. É a história do que eu falei para vocês do doce. Para que eu dar uma coisa que a pessoa não vai comer? Para que eu abordar, alimentar uma coisa que ele não vai usar agora? Deixa para esta fase. Quando que deveria ser a hora de falar de sexo para uma criança ou adolescente? Nessa etapa, nós estamos falando antes, por quê? Porque se eu não falar antes para o meu filho, ele vai ter esse acesso antes da hora de uma forma que nem fui eu que ensinei, o como e o porquê. Então tá errado, tá completamente errado, mas hoje em dia nós estamos tendo que abordar os nossos filhos com, no máximo, 12 anos. No máximo, assim, que você aguenta segurar para abordar esse tipo de conteúdo, é 12 anos.
Porque com essa faixa etária, se você não falar, a TV vai falar, o amiguinho vai falar, e aí ele vai saber de uma forma errada. Então vai ensinando seu filho que nós somos chamados para ser separados, nós somos chamados para ser uma mulher de um homem só, um marido de uma mulher só, né? É isso que é o padrão bíblico. Este é o padrão bíblico. Você respeitar o corpo do outro, respeitar o padrão de santidade, de roupa, de comportamento. Isso, se você ensina o seu filho a ser assim, a sua filha a ser assim, nós teremos uma geração separada, santificada para Deus. E esse é o nosso propósito como pais e mães, ok? É isso, um abraço, até o próximo vídeo.